Na verdade, esse vídeo é legal pra vocês verem o ensaio de consistência, né? Que a argamassa vai batendo e vai espalhando. Ele tá olhando por cima e de lado aqui, né? Tá segregando, tá vendo? Separando água da base. Isso não é um bom ensaio, né? Bom resultado. 23, porque ele vai dar 30 batidas. Ele tá contando o número de batidas, né? Essa batida simula o quê? Uf, material batendo contra a parede. Então, mas por que eles fazem 30 impactos desse se o cara vai fazer um só? Porque também, boa pergunta, padronizar assim. Para ficar comparativo. Tem materiais, vamos falar assim, qual é a energia que o cara lança? O cara não sabe, eu poderia fazer um único impacto com aquela energia. Geralmente isso é uma altura de queda de 1 metro de altura. Pá, para simular a energia aplicada. Como aqui a altura é pequenininha, ele faz várias pequenas quedas. Porque quando você começa a fazer vários impactos, começa a exudar. Dessa argamassa. Uma argamassa boa não exudaria. Não. Por exemplo, essa outra aqui, ó. Essa é uma monocamada. Então faz vários impactos porque a altura de queda é pequena. Não é igual a do... Seria 1 metro pelo menos para ter uma queda de altura representativa. O que o braço faz. Mas a verdade é que ninguém nunca tinha de fato medido, né? Isso daí. Agora que as técnicas começam a ser medidas de medir energia do pedreiro trabalhar, né? Agora essa aqui é legal. Você vai deformar um monte, ela não vai precisar de força nenhuma quase. Essa argamassa o cara consegue fazer grandes deformações e ela vai igual um creme, por exemplo. Ela é muito mais produtiva, tá vendo? A primeira fissura dela deu aqui com mais de 4 milímetros de deformação, né? Então esse tipo de metodologia agora nos permite avaliar cada vez melhor os materiais, né? Para desenvolver o que a gente quiser. Então com isso a gente começa a classificar argamassas, né? Essas argamassas que estão aqui em strain hardener, quando você aperta ela não anda, né? Se você colocar ela na parede, que nesse cara, e quiser fazer um grande movimento, o nível de tensão vai ficar muito alto, maior que a resistência do cara, porque aquele ainda está bem fraquinho, que é estado fresco, ela fissura inteira. Então esse cara só consegue trabalhar com ela com deformações pequenas. Quase que ele joga e aperta, joga e aperta. Se ele fizer um deslizamento, ela quebra. Essas daqui você consegue deslizar grandes movimentos. Esse é um tipo de argamassa que dá produtividade. Então, difícil aplicação, materiais de fácil aplicação. Tranquilo? Correlacionando as duas coisas com a mistura, né? A mesma argamassa misturada 3 vezes, 3 procedimentos diferentes. O mesmo material, se ele é mal misturado, da mesma maneira que no reômetro ele deu aquela área de instabilidade, ele vem aqui, ó, mal misturado. Né? Mais ou menos misturado, bem misturado. Então, os materiais são muito sensíveis à técnica de mistura. O que é bacana disso daqui, que é uma outra contribuição, isso aqui era o procedimento norma brasileira de mistura de argamassa, que era a cópia da norma alemã. Nós mudamos a norma, ano passado foi produzida uma nova norma brasileira, que aí sim mistura bem. Então quando a técnica surgiu, nós começamos a ver coisas que por aí não se vê. Então agora nós estamos trabalhando com uma norma que o desenvolvimento do material já nasce bem feito. Bom, adiantando para dentro das misturas, pensando em conceito de formulação, tudo que nos interessa aqui, na verdade, é traduzir a curva granulométrica, teor de cimento, teor de água, naqueles parâmetros de PS e PT. Então, da mesma maneira que eu apresentei em agregado uma distribuição de tamanho de partículas discreta, isso aqui é uma distribuição de tamanho de partícula discreta de uma argamassa. Aqui está o tamanho e quanto por cento de partículas que eu tenho na argamassa. São 1, 2, 3, 4, 5 formulações diferentes, né, para o mesmo uso. Então aqui está a minha areia, significa que eu tenho 5% de partículas desse tamanho. Aqui está o meu cimento e cal, provavelmente, nesse cara aqui. Então são formulações diferentes que eu tenho para a mesma argamassa. Né?
O que eu não tenho é o graúdo. O concreto teria ainda aqui o pico do graúdo, né? Agora, o que interessa, sobretudo nas argamassas, é assim, como esses caras, de maneira geral, usam o benefício do ar incorporado, esse diagrama pega o que eu tenho depois que eu coloquei água, eu misturei, e durante a mistura incorporou ou não ar, é um diagrama que chama de distribuição volumétrica das fases. 1 litro do meu material, 100% do meu material, por exemplo, esse cara aqui ó, tem 49% de agregados, 19% do volume dele é finos, e o volume aqui é convertido pela densidade do material, não pela massa unitária, que é o que eu estou montando. 30% do volume dele é líquido, só 2% dele é ar. Né? Parece um concreto isso aqui, mas é um tipo de argamassa que tem no mercado. Agora, eu tenho argamassa que chega a ter 30% do seu volume de ar. Né? Então, tem muitas possíveis formulações e consistências de argamassa, porque cada local tem a sua técnica de aplicação e o seu critério. O benefício do ar vai estar atrelado a diminuir o módulo, lei das misturas, quanto mais ar, mais poros, menor o módulo, e dar um certo isolamento térmico. Se a camada é muito fina, não significa nada. Em camadas grossas ele pode ajudar. Mas vai te aumentar a permeabilidade e risco de passar umidade. Então é sempre um ponto de equilíbrio que você acaba buscando. Agora, quando eu pego a curva granulométrica, teor de líquido, e jogo lá nas equações de IPS e MPT, a gente já começa a ver que na hora que eu pensar o estado fresco, é isso que eu tenho que olhar. Aqui é o esforço daquela curva de squeeze flow para apertar uma argamassa, uma deformação de 2,5 mm. E aqui é o MPT. Quanto maior a distância dos agregados, mais fácil é apertar, porque mais mobilidade eu tenho no sistema. A pasta é parecida. O MPT aqui é com ar, que significa isso? Quando você acrescenta essa fração de ar no sistema, o ar está aumentando o volume de pasta. Se ele está aumentando o volume de pasta, ele está afastando as pedras. Se ele está afastando as pedras, ele está aumentando o MPT. Então agora eu sei fazer uma argamassa cremosa. Né? Tá vendo? MPTs, a partir daqui, ela vai ficando cremosa. Como é que eu controlo o MPT? Distribuição, tamanho de partícula, volume de pasta. E assim caminha. Influência da morfologia, grãos mais arredondados. Olha que legal que é isso aqui. Né? Isso aqui é o fator de forma para cada tamanho. Né? Quando tem um material real, cada tamanho tem uma forma. Então o vermelhinho é um grão de melhor forma, que é essa areia natural aqui. O azul é um grão de morfologia pior, tanto ao B sobre L como a esfericidade, que é esse cara aqui, ó, uma areia ruim, provavelmente uma areia industrializada, tá vendo? Uma areia britada. Pegar uma pedra e quebrar, aqui é Deus quebrando os grãos por milhões de anos, rodando aqui. Veio assim, está na natureza, te forneceu. Né? Para quem não acredita em Deus, a natureza fornecendo. De alguma maneira esse cara está lá no chão e você coletou. Isso aqui é aquela curva de esforço para mistura. Né? Então, à medida que você piora a forma, que são sistemas diferentes, né? Você está sempre comparando esse aqui com esse aqui. Né? Aqui são sistemas diferentes dentro do mesmo gráfico, né? Teor de ar, teor de água, etc. Mas você compara o preto com preto, o rosa com rosa, o azul com azul. Piorou a forma, o que era esse preto aqui passa a ser esse aqui. Ó. Né? O vermelho passa a ser esse. Então, naqueles parâmetros lá de IPS e MPT, está tudo aqui dentro. Piorei a forma para o mesmo sistema, com posição idêntica, eu piorei o MPT, os esforços aumentam. Então a gente está tudo conectado. Aqui é acelerando e desacelerando. A inclinação dessa curva é a viscosidade e aqui é a tensão de escoamento, o esforço para começar a andar. Piorou a forma, tudo aumenta. Fica mais difícil de cisalhar, fica mais difícil de escoar o sistema. Né? Isso agora vocês têm ferramentas para projetar qualquer material, porque vocês já conhecem isso. Vocês sabem que vocês querem recobrimento de superfície e força de coesão. Se estiver tendo aquela bolinha de água fervendo, separando, como é que eu posso aumentar a coesão? Usando um aditivo. Bom, tinha um aditivo lá que fazia a água virar um gel, né? Coloca aquele aditivo, a água vai virar um gel e ele vai espalhar igual um creme.
É isso que eles fazem no mercado. Então, as peças do quebra-cabeça você já tem todas, vocês têm que começar a usar, né? E como é que eu meço as propriedades? Módulo é muito importante, eu vou medir módulo, é igual ao concreto. Vou fazer um ensaio de tensão, deformação, vou colar um strain gauge, um keep gauge e vou medir a deformação. Ou posso medir a velocidade com que a onda propaga. Velocidade com que a onda sai daqui até o outro lado é proporcional ao módulo. E aí eu tenho uma medida. Esse é um ensaio que tem que ser muito delicado na execução, porque se tiver qualquer erro, erra, esse é um ensaio mais robusto. Esse bem feito é mais preciso do que esse. Só que a chance desse ser bem feito é menor do que esse. Então a norma hoje de argamassa te permite fazer esse. Quando isso foi estudado, né, o pessoal tinha mania de fazer esse ensaio aqui, media não a deformação do corpo de prova, media a deformação, deslocamento da prensa. E ele colocava entre o corpo de prova e a prensa um filme de papel. E a prensa desligava com uma deformação mínima. Então, esmagava o papel, ela desligava. Ela dizia para o mercado que todas as argamassas tinham 1 gigapascal de módulo. O que nós vimos quando começamos a medir direito, tanto por esse como esse método, era de 6 a 20 gigapascal o mercado. E começou também a se explicar por que as argamassas caíam. A outra grandeza importante, além de módulo, é a resistência de aderência. Esse é um equipamento portátil, inclusive você pode ir lá na parede e tirar a parede. Você vem com uma serra a copo, corta um pedaço de argamassa, cola uma pastilha metálica, como essas daqui. Depois faz um ensaio de tração direta, de arrancamento. A norma diz que você precisa ter 0,3 megapascal de resistência à tração para revestimento externo, 0,2 para revestimento interno. Né? E aí as coisas de resistência têm a ver com o que a gente aprendeu. Quanto mais poroso o material, tanto maior teor de água, maior teor de ar, mais poroso é o cara. Se você consegue prever porosidade, quanto mais poroso é o cara, menor é o módulo. Quanto mais poroso é o cara, menor a resistência à tração do cara. Você começa a prever propriedade. Então, se você fez lá o teu IPS, teu MPT e sabe o teor de ar que você obtém durante a mistura, você consegue prever as propriedades que vão acontecer, né? Porque é muito difícil ficar arrancando isso aqui e medindo, né? Imagina se aplicou a parede e agora quero saber a aderência. Teu prédio está novinho, ó, vai lá e corta com uma serra copa e começa a arrancar. Fica igual um queijo suíço da parede, depois você tapa e pinta de novo, né? Então, muito do problema da argamassa, que às vezes encontra no mercado, como o sistema cimentício desenvolve sua propriedade por 28 dias, você tem que esperar endurecer para fazer, é um problema. Então, uma fachada inteira você vai arrancar 6 pastilhas. Bom, pode ser que eu peguei 6 lugares que estavam bem aderidos. As bolhas que estavam do lado lá de problema de aderência eu não peguei. Então é sempre um problema de medir desempenho e uso de sistemas de revestimento, né? Porque tudo é importante. Eu vou arrancar, ela vai quebrar na base ou vai quebrar aqui no corpo. No mundo ideal vai te dar aquele 0,3 megapascal para externo e 0,2 interno sem nunca quebrar na base. Quebrando no meio da argamassa, dizendo o seguinte: a resistência de aderência é maior que a resistência do próprio material. Esse é o mundo ideal. Então eles analisam a resistência aonde quebra a argamassa. Então isso aqui tudo é previsto. Agora, aumentou a porosidade, isso aqui é a permeabilidade. Se eu tenho mais poros, mais fácil para os fluidos percolarem. Se é um revestimento externo, permeabilidade alta é um problema. Então, para um revestimento externo, eu quero baixo módulo e baixa permeabilidade. Então, eu não posso obter módulo baixo porque coloquei muito ar. Vou ter que usar menos cimento, menos resistência. Então, vocês começam a combinar propriedades. É assim que eu gosto de perguntar em prova. Como é que você obtém aquilo usando as propriedades combinadas? Só para falar das normas, né? 0,2, 0,3, né? Para teto, para ambiente externo. Isso aí não me interessa muito. Bom, isso é suficiente para ver uma argamassa? Não. Cresce cada vez mais a necessidade de avaliar o sistema aplicado, o mundo real. Não é no laboratório, eu modei numa placa e vou arrancar. Eu quero ir lá no prédio e arrancar. Mas eu não quero arrancar, que estraga o prédio. Não tem como eu fazer algum ensaio não destrutivo que me dê propriedades? Essas crescem cada vez mais, tanto em concreto como em argamassa. Aquele ensaio de ultrassom, eu posso ir lá na parede.
Se a velocidade de propagação de onda muda de cada lugar, garantindo a mesma distância dos eletrodos, que você, num local perfeito você calibrou, se no outro local aumentou o tempo, significa que a onda não está passando, tem um defeito lá atrás. Né? Você sabe que ali tem um defeito de aderência. Se o defeito de aderência é o mais importante, mas ir ponto a ponto olhar é um problema. Dá para olhar a distância? Bom, a técnica que cresce mais para achar defeitos debaixo da superfície à distância é analisar com uma câmera infravermelho. Porque a infravermelho vai pegar a emissividade do calor. Então, se você olhar uma parede, quando ela está esquentando, ou quando ela está esfriando, ou quando ela está úmida, secando, né, o vazio, que é o defeito, ele tem uma inércia de emissão diferente do material monolítico. Então, se ele está esquentando a parede, o vazio vai aparecer numa cor diferente do que o material. Se ele está esfriando a parede, o vazio vai aparecer numa cor diferente do material, porque ele está liberando calor diferente. Se o material está frio e você começa a esquentar o material, o vazio demora mais para esquentar. Se depois que está quente vai esfriar, o vazio demora mais, né? Então você tem uma cinética aí. Então nesse processo, essa é uma parede de um edifício e isso daqui é uma imagem termográfica do edifício. Então aqui você já começa a ver por debaixo. Porque o concreto está aqui, né? Ele tem uma emissividade diferente da parede. Então você já pegou toda a estrutura de concreto aqui de baixo. Sem ter que ir lá olhar onde é que está o pilar e a viga, né? E todas essas manchas que vocês estão vendo aqui, ó, são defeitos que estão debaixo da superfície, provavelmente fissuras ou descolamentos da material em relação à parede. Quando é fissura, ele é mais assim uma linha, né? Quando é descolamento, ele é mais uma área. Então você sabe, sem ter que tocar, se o material está aderido ou não, se ele está trincado ou não. Aí você pode ir lá e intervir. Aqui, ó, lindão, né? Se faz uma imagem termográfica, tem uma trinca gigantesca aqui, é por onde vai infiltrar qualquer umidade. Enxerga isso com água? Não. Com água você só enxerga a trinca de superfície. Coisas abaixo da superfície você não enxerga borrifando água, né? Esse daí é só botar a câmera... Você tem que botar no momento ou está esquentando, ou está esfriando, ou está secando. Então, geralmente, imagem termográfica se faz de manhã ou à tarde, finalzinho do dia, né? Ou você faz depois de uma chuva, que você vem e vai ver a evaporação. Então, isso aqui foi um mestrado, quem tiver curiosidade, Marcos Israel Coimbra, aqui da Poli, defendeu ano passado, né? Então, você pega e vai lá, acha todos os defeitos. E aí, pô, uma câmera dessa aqui é muito cara, né? Mas ela tem potência, ela enxerga de longe, aqui do chão você faz. Mas se eu tivesse uma câmera de baixa potência, eu pudesse chegar perto, eu também faria, com uma câmera barata. Hoje as câmeras novas a gente pendura em drone. Então no drone, você programa no chão a rota que ele vai fazer, ele é guiado pelo GPS, ele decola, voa filmando toda a fachada e pousa. E aí você tem análise. Então aqui, tudo que está em branco claro é defeito atrás do revestimento cerâmico. Tá vendo? Aqui são pastilhas cerâmicas, né? Tá vendo? Aqui tá as lajes, né? Aqui são defeitos. Esse prédio, inclusive, foi validado com a técnica convencional, que é um alpinista desce, um cara desce de rapel batendo um martelinho, né? E aí ele chama de bate-choco. Que onde tiver um vazio, o som é choco, né? Tof, tof. Não é um som de um som metálico, som assim, tim, 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 que é o da cerâmica, né? Bateu o choco, o cara faz um X, depois ele vem e ele arranca. Então isso daqui, o bate-choco num prédio você vai gastar 2, 3 dias fazendo. Um drone você faz isso em 1 hora, por exemplo. E acha os defeitos, os mesmos defeitos. Isso aqui foi uma tese de dissertação de mestrado. Então é um tipo de ensaio que começa a chegar para que a gente consiga entender o que aconteceu. Então não adianta fazer um material melhor se ele nem colou, né? E aí o não colou pode ser uma característica do material, pode ser o pedreiro que aplicou mal, né? Colocou uma energia de lançamento menor do que o material precisava, né? Por quê? Porque às vezes o cara estava cansado. Outra coisa que cresce também é aquela questão do desalinhamento, né? Eu vou aplicar o material, por exemplo, será que a minha estrutura está realmente plana, né?
Vou aplicar aqui, né? Sobre a superfície, né? Quanto de argamassa eu de fato vou precisar para colocar nessa parede, né? Técnica normal, o cara chegava lá em cima, joga que chama de fio de prumo, né? Um filme, um arame metálico com peso, e tipo ele faz uma linha vertical na fachada, 2,5 cm de um ponto de referência. E aquilo que ele vai usar meio de guia, né? Só que aí você hoje tem escaneamento 3D de fachada. Você faz todo o modelo 3D da sua fachada, né? E aí se a parede tem desalinhamento, aí você fala, eu quero uma parede com espessura 2,5 cm. Ele passa um plano a 2,5 do ponto mais externo e te fala qual é o volume de material que você vai precisar para realmente garantir aquilo. Era uma casa muito interessante no passado. O construtor assumia que a parede era plana e ele calculou o volume de materiais para 2,5. Chegava na obra, a argamassa não era suficiente, que a parede era desalinhada. E ele dizia que provavelmente alguém tinha assumido com alguns sacos. Ou que a empresa não entregou. Sempre foi uma causa de muita briga entre fornecedor e comprador. E o problema era desalinhamento. Então aqui, por exemplo, em amarelo é o que está mais para frente do teu plano. Em azul escuro é o que está mais profundo. Então, na verdade, ele vai ter que fazer 2,5 cm do teu ponto mais externo, que são esses amarelos. Então, na verdade, se ele tivesse colocado isso aqui um pouquinho mais para dentro, ele teria usado muito menos material de argamassa na fachada, né? Porque essa parte está mais para dentro. E essa, na verdade, essa laje que desalinhou na forma, né? Que a laje original, tá vendo? Aqui, ó. Tá mais ou menos no mesmo nível da parede, né? O cara fez colocou a forma mal posicionada. Tem um problema que ele aumentou o consumo de argamassa dele no prédio inteiro. Né? Ele pode decidir vir aqui picotar para aqui que é mais barato, né? Ele pode falar, puta, é uma só, vem aqui, acerta. Que é muito mais barato que dobrar. Nesse pequeno estudo, reduzir em 30% a 40% a quantidade de argamassa se esses dois aqui tivessem no nível. Né? Então começam a chegar técnicas cada vez mais avançadas para entender o sistema. Porque lembrando, diferente de concreto, a argamassa não trabalha como um material, ele trabalha como um sistema sobre alguém aplicado em algum ambiente. Né? E aí ele vai interagir. Como ele tem uma grande interface com o substrato e com o ar, ele interage tanto com o substrato como com o ar. Então aqueles problemas de secagem são muito mais graves em argamassa. Né? Imagina espalhar isso aqui e está 40 graus aqui fora. A argamassa seca muito rápido. Ou você vai regar, ou você vai colocar alguma coisa na formulação dela que impede da água evaporar. Senão ela nunca hidrata. Se a argamassa secar antes de ter hidratado, o que vai acontecer? Ela não vai desenvolver as propriedades mecânicas adequadas. Então, mesmo que o módulo dela seja baixo, se o prédio movimentar, a resistência mecânica dela é muito menor. Então, ela fissura. Quando chover, e se molhar só um pedaço, ela vai hidratar aqui e não vai molhar aqui, por exemplo. Aí ela vai retrair aqui e não vai retrair aqui, que ela vai seguir reagindo. Então, a grande dificuldade de argamassa está em garantir que você espalhou bem, recobriu a superfície, né? Que tua formulação tem baixa retração, que você garante uma condição de cura bacana, ou formule o material de maneira que ele, em qualquer local, ele não seca antes de ter hidratado. Você não tem, às vezes, como ficar regando. Né? E que ele tem que aderir no sistema. Ah, aderir no sistema, por exemplo, o que a base pode afetar? Bom, se a base estiver suja, não adere, né? Então teve uma vez um experimento que a gente participou, uma colega nossa fez, que deu aderência a 0, que era para dar uma aderência altíssima. Aí você fica doido, vai descobrir o que era. Ao lado da parede de teste, um cara fazendo corte de madeira. E voou a serragem na parede e a menina não viu. Ela foi e aplicou as argamassas todas. Quando ela foi arrancar, a argamassa não tinha nem chegado na parede, ela tinha ficado colada na sujeira que estava na superfície. Caiu tudo com serragem no verso. Então, na obra, a prática de argamassa na obra, vocês vão ver isso muito com os professores de tecnologia, como preparar essa base, como limpar essa base, não aplicar sobre base suja, não tentar aplicar no sol quente. Então, tem uma série de detalhes para garantir que ela molha a superfície, recobre a superfície e não seca muito rápido. E do ponto de vista de desempenho, você tem que lembrar em condição clima. Então o cara trabalha a mesma argamassa em todos os lados do prédio, mas tem um lado do prédio que nunca pega sol.
Será que essa é a mesma argamassa que do outro lado? Então isso cada vez mais se discute com os projetistas se é a mesma argamassa para todos os cantos ou se dependendo da condição ambiental ele muda a demanda e a formulação da argamassa. Isso aí é cada vez mais estudado. Então a argamassa trabalha como um sistema, nunca é como um material só. A técnica de produção e aplicação vai definir os momentos reológicos, então tem cara que vai desde misturar na enxada, tem um cara que põe um silo com a mistura pronta. Esse silo bombeia o pó de argamassa até o andar. Mistura no misturadorzinho de rosca por 14 segundos, já está na mão do pedreiro para ele aplicar, por exemplo. Então tem muitas técnicas que vocês podem explorar e cada vez crescem mais os ensaios não destrutivos para entender o sistema. Porque não adianta eu romper um corpo de prova e ter uma ideia de qual é a resistência da estrutura. Não adianta eu montar uma argamassa e romper. É muito, muito afetada pelo ambiente e pelo como o cara aplicou. Eu tenho que medir ela no sistema. E o azar é quando você não tem uma boa recobrimento de superfície. Então a argamassa é um produto que demanda muito cuidado. Qualidade da superfície, no final, é definida pela técnica de aplicação. Inclusive, ela pode dizer, olha, minha superfície vai ser totalmente não permeável ou eu vou ter que vir pintar. No final do dia, às vezes você não tem como salvar, você tem que vir fazer uma técnica de proteção de superfície, uma pintura, uma cerâmica, coisas do tipo. A questão de compatibilização de módulo é séria. Cada vez mais se quer módulo mais baixo em revestimento. Módulo alto é discutir quando vai cair esse material, porque por cisalhamento e movimentação, dilatação térmica, uma hora isso vai acontecer. Muito bem, alguma dúvida sobre argamassas? Vocês têm todas as ferramentas necessárias agora para começar a imaginar tudo isso no contexto do que vocês já viram, porque as partes todas vocês já aprenderam. O que é cimento, como é reage, como é cal, o que é IPS, o que é MPT, como ensaia. Agora, qualquer condição de contorno, vocês são capazes de imaginar. Garanto para vocês que vocês têm as ferramentas. Qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado.